chamado de Deus para o serviço no reino. Mateus capítulo 20, versículo 1 até o versículo 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhe: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu a mesma forma, e saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados todo dia? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até o primeiro. E vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. E chegaram o primeiro, passaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço justiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar-te a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são meus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Missões locais, missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais. Deve ser o desafio de cada um de nós. Quando eu olho para o texto, eu vejo que Deus é bom. E eu observo que Jesus ele tem como finalidade nos mostrar que a recompensa de Deus não depende apenas do que eu possa fazer, mas do fato de que realmente Deus é bom. E eu estava observando que o texto ele mostra a história de um pai de família. Esse pai ele procurou trabalhadores para a lavoura, para a sua roça, vamos dizer dessa maneira. E ao encontrar um ele chama, encontrar dois ele chama, independente da hora, aquele homem combinou com todos que fossem trabalhar que ele pagaria e que ele daria um denário, não importava. Ele não estava contratando horas trabalhadas, ele estava contratando homens para o trabalho. É interessante que quando eu trago essa parábola para nós, Jesus, ele usa uma linguagem simples para revelar que o Senhor tem serviço para todos, homens, mulheres e meninos. Ele tem serviço para jovens, adolescentes, velhos e velhas. Ele tem serviço para todos quanto querem servir a Ele na sua seara. Não importa o que você tem, não importa que seja apenas alguns pães ou alguns peixes. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, um tempo onde o Senhor da seara está chamando o povo para servir. Estamos vivendo um tempo em que há muito serviço a ser feito, porque Jesus em breve virá buscar a igreja, e ele diz: ide por todo mundo, a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei todos os dias. Ele não está com você não, você não está com força de falar. Estarei convosco todos os dias. Eu quero ver com vocês algumas coisas desse texto que nós lemos. Primeiro, quem faz o chamado é o próprio Deus, não é o pastor Edivaldo. Nós temos um desafio aqui, essa parábola, ela nos mostra
que o pai de família chama trabalhadores quando ainda é madrugada. Mais tarde a ser feito, Jesus, mais tarde, na hora terça, na hora sexta, na hora nona, no fim do dia, na hora 10ª, ele chamou em todos os momentos. Isso mostra que em todas as épocas Deus tem chamado um povo para o serviço. Deus tem chamado esta igreja para a obra missionária. Você pode dizer amém por isso? Amém. Deus tem chamado você para o avanço da grande obra. Já estamos em Salinas e a oferta dedicada hoje à noite ajudará a edificar aquele santuário para que almas se rendam aos pés do Senhor e ali adore o Senhor em espírito e em verdade. Deus está abrindo o novo campo de visão missionária para que a igreja avance a cada dia. Deus chamou Noé para pregar uma mensagem de juízo à geração do seu tempo. Então Deus chama todas as pessoas. Deus chamou Abraão e fez ir a um lugar ainda que era desconhecido. Deus chama José do Egito, faz aquele escravo um príncipe numa terra estranha. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel. Ele convocou Josué e fez dele um grande conquistador. Ele chamou Gideão e lhe deu uma vitória com apenas 300 homens. Ele chamou Sansão para proporcionar uma força incomum. Ele chamou Samuel, fazendo dele um dos maiores profetas da história, que a história já conheceu. Então Deus está chamando você. Isaías, ele vai ao templo no ano em que morreu o rei Uzias, e ali ele ouve um chamado de Deus, depois de ter o pecado purificado, e aí ele ouve o chamado de Deus, ele diz: eis-me aqui. E muitas vezes nós na igreja estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui, mas manda a Francisca fazer o trabalho. Eis-me aqui, mas que a Isabel pregue o evangelho. Eis-me aqui, mas que a Jace evangelize quem está do seu lado. A Bíblia de Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. A igreja do Senhor, ela precisa estar edificada, porque o chamado é de Deus. É Deus quem convoca você para a grande seara. Por isso, não tenha medo de fazer a obra de Deus. Há um hino que é cantado pela organização de homens, e aqui no caso pela rede de homens da igreja, e ele fala sobre: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, né? É interessante que o escritor sacro ele diz: trabalhar enquanto é dia. É preciso que nós estejamos nos expondo aí onde quer que Deus nos mande. O Senhor nos pergunta: a quem enviarei? O Senhor está perguntando: como sustentarei a minha obra para você? E muitas vezes nós estamos com mãos ressequidas, com corações fechados, para responder o eis-me aqui, toma o que é teu para a obra do Senhor Jesus. É tempo de fazer sacrifício. É tempo de renunciarmos. É tempo de atendermos o chamado do Senhor. É tempo de fazer missões. Mas a segunda coisa que nós observamos aqui é que Deus mesmo é quem dá a provisão. Está no texto. No texto nós vimos que ele faz a provisão dos trabalhadores da vinha, onde os trabalhadores possam atuar. Ele é o Deus da provisão. Nós vimos aqui a provisão de Deus em todas as páginas da Bíblia. Lá no deserto, Deus fazia do maná dos céus todos os dias, e o seu povo não perecia. O maná sempre chegava na hora certa. Deus é o Deus da provisão da nossa vida. Ele não deixa faltar. Quando você não faz, Ele levanta outro. Quando você não faz, a obra tarda, mas outro fará. Quando você não se dispõe, a obra não para, porque Deus é o Deus da provisão. Deus fez a provisão na arca de Noé, não ser destruída, para que Noé não fosse destruído pelo dilúvio. Deus fez provisão para que o seu povo andasse em terra seca através do mar, que milagrosamente foi aberto pelo Senhor em resposta à oração de Moisés. Deus fez provisão do livramento para Daniel, que estava dentro da cova de leões ferozes e famintos para lhe devorar. Deus
fez a provisão. A provisão de Deus para esta igreja está feita, mesmo que você não diga, eis-me aqui. Porque o nosso Deus é o Deus que sustenta toda essa obra. Deus tem feito provisão para o crescimento dessa igreja. Deus está colocando no nosso coração o desejo de avançar, de ir além fronteira, de pregar o Evangelho. Deus está colocando em nossos corações o desejo de levar o Evangelho a toda criatura. O nosso Deus é o Deus de provisão. O nosso Deus supre todas as coisas. O nosso Deus cuida de você. O meu Deus cuida de mim, porque o nosso Deus é todo poderoso. Por isso eu posso dizer, Deus é o Senhor da provisão da minha vida. Você pode dizer isso alto também? Deus é o Senhor da provisão da minha vida. Às vezes você nem acredita. Jó, eu preguei lá na igreja, eu falei que Jó tinha tudo para não acreditar no poder de Deus. Mas ele apenas confiou e Deus proveu todas as coisas. Uma terceira coisa que eu encontrei no texto aqui, como se não bastasse, Deus dá recompensa. Deus, Ele dá recompensa àqueles que não medem distância em obedecer o seu chamado. Deus recompensa, Deus abençoa. Nós observamos no texto, nós podemos destacar que cada trabalhador, ele recebe a justa retribuição por seu salário. Quando nós servimos a Deus em obediência, preste atenção, quando servimos a Deus em obediência e fidelidade, haveremos de ser recompensados. Digam comigo, quando servimos a Deus por fidelidade e obediência, haveremos de ser recompensados. Sabe onde você vai ser recompensado? Aí eu posso dizer, céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. A minha recompensa está em Deus. Davi, em seu cântico de gratidão ao Senhor, quando ele escreve em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 25, ele diz, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Nessa caminhada com Cristo, nós passamos por lutas, mas nós devemos lembrar da recomendação que Deus nos fez em Hebreus capítulo 10, versículo 35, quando ele diz assim, portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Não lance fora a confiança em Deus, porque você terá uma grande recompensa. Conta essa história de um rei que colocou uma pedra muito grande no meio do caminho. Aquele rei esconde-se em um determinado local e fica a observar aquela pedra. E é interessante que alguns mercadores ricos passaram simplesmente, eles passaram, deram a volta e deixaram a pedra de lá. Alguns até esbravejaram ou xingaram, disseram palavrões, dizendo que o rei não mantinha as estradas limpas, não cuidava das estradas, deixava pedras ali. Mas a história diz que passou um camponês, e aquele camponês se aproximou daquela pedra, daquela grande rocha, e ele agora vai começar a empurrar aquela pedra no meio da pista, ou no meio da rua, ou no meio da estrada que estavam passando. E ele consegue empurrar aquela pedra com o seu grande peso. Mas quando ele empurrou aquela pedra, ele viu que embaixo da pedra havia uma sacola. E dentro da sacola havia uma grande quantidade de objetos. Mas em cima daquela sacola estava escrito exatamente uma frase que dizia assim: o que está dentro da sacola é para aquele que vai ou aquele que removeu a pedra. Moral da história: se você mover a pedra do seu coração e deixar Deus fazer morada, você terá tesouro no céu. Ao invés de reclamar das dificuldades, você deve pedir ajuda a Deus.
Ao invés de você estar dando-se como vencido, você precisa entender que em Deus você pode todas as coisas. E aí vem a última coisa para nós pensarmos, é que Deus é o Deus que não faz acepção de pessoas. Ele chama todos. Ele está chamando a mim, a você. Ele está chamando a igreja, independe da sua condição financeira, independe da sua cor, independe se você é bonito ou feio mais do que eu, independe das coisas que estão acontecendo na sua vida. Deus está chamando você para uma grande obra. É interessante que no versículo 14 ele diz aos trabalhadores: toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a esse último tanto quanto a ti, porque eu sou justo. Deus quer te abençoar. E por fim, Deus é soberano. Eu estava observando aqui, para terminar, observei que Ele é o dono de todas as coisas. Deus é o dono da minha vida. Você pode dizer isso com toda a convicção? Deus é o dono da minha vida. Diga com mais força. Deus é o dono da minha vida. Aprendi nos livros agora, vai lá. Deus é o dono da minha vida. Mais alto igual o povo de Jericó, vamos lá. Deus é o dono da minha vida. Amém? Amém. Deus é o dono da minha vida. Ele é soberano sobre a minha vida. Ele está nos dizendo que Ele é soberano e que nós somos os trabalhadores da sua vida. Ele está dizendo que nada é teu, tudo é dele, a tua vida é dele. Ele está dizendo que nada mais, nada menos do que nós fazemos, porque Ele nos busca. E Ele está nos dizendo, Ele está nos chamando, e Ele está dizendo a quem enviarei. Ele faz questão de nos recomendar o que está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu, embaixo da terra, não há nenhum outro Deus igual a ti. Eu estava vendo sobre o texto, eu me deparei com o escrito de Langston. Eu gosto desse cara. E quando ele escreveu o esboço do livro Teologia Sistemática, nós estudamos isso no Cenário Teológico Batista Equatorial, ele nos tenta proporcionar uma visão soberana de Deus, quando ele diz que Deus vê o mundo como um grande transatlântico. No livro dele, Teologia Sistemática, ele diz que Deus vê o mundo como um grande transatlântico. E aí nós observamos que esses grandes navios, eles fazem cruzadas, eles cruzam os imensos mares, eles fazem grandes viagens. Todas as pessoas são livres para agir e fazer as suas próprias escolhas dentro do transatlântico e vai para onde ele quer. Mas uma coisa impressionante me chamou a atenção, é que o transatlântico, ele é conduzido para um destino certo. Todos que estão dentro dele podem fazer o que quiser, mas o navio, ele é guiado para um destino certo. Deus guia o mundo para atender os seus propósitos. Apesar da nossa liberdade de expressão e de escolha, Ele é o mestre por excelência. Ele é o Senhor da tua vida. Não adianta fugir de Deus. Não adianta fugir do chamado de Deus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, eu concluo dizendo que Deus é Deus. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus sustentador, Ele é o Deus que chama, Ele é o Deus que dirige, Ele é o Deus que é soberano. E esse Deus está chamando você para entender que Ele é o Senhor da tua vida, que sem Ele você não chegará a lugar nenhum.
E que se nós, como igreja, não colocarmos as nossas vidas no altar dele para ser usado por ele, o mundo e as pedras clamarão, e das nossas mãos o Senhor cobrará o sangue daqueles que morrerem sem ouvir a sua mensagem. Missões deve ser a sua função maior. Servir ao Senhor deve ser o seu primeiro em todas as coisas. Buscar a Deus deve ser a sua meta primordial, porque Ele é o Senhor soberano e Ele é o Deus de missões, da Bíblia, das nossas igrejas, do povo de Deus, em todo lugar onde a palavra está sendo pregada e anunciada com intrepidez do Espírito Santo do Senhor. Portanto, ide por todo mundo, ensinando a guardar o quê? Todas as coisas que ninguém sabe. Ide por todo mundo e não pregue o Evangelho para nenhuma criatura, não ensinem, não batizem, não façam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não ensinem a guardar as coisas porque ninguém sabe. É isso que a Bíblia diz? Não. Mas ela decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco nenhum dia da minha vida, não é isso? Todos os dias. Você acredita que Deus está com você todos os dias? Então ensina todas as coisas que Ele tem ensinado. Você acredita que Deus é o Senhor soberano? Então diga, eis-me aqui. Que Deus os abençoe. Amém? Pai querido, nós adentramos nesse lugar de adoração nessa noite com um propósito único de te servir.